Vamos começar então o estudo de hoje. Este livro, Amor Conjugal, é um livro muito especial, escrito pelo professor Seiichi Taniguchi, como já disse, e ele aborda diversos assuntos da nossa vivência dentro de casa e da nossa postura como cônjuge, seja o homem, seja a mulher, que nos permitem construir um lar feliz, um lar iluminado, um lar cheio de alegria, um lar em que os filhos crescem com saúde, com estrutura espiritual, com estrutura material, com estrutura em todos os aspectos. Hoje em dia nós observamos muito na nossa sociedade que mesmo em lares com base material próspera, lares que têm muitos bens, nem sempre os filhos que lá crescem são crianças felizes, saudáveis e jovens construtivos. Temos observado pelos noticiários, pelas notas de jornais, o quanto de jovens com mentalidade destrutiva têm surgido de lares abastados. Isso demonstra que um lar não é construído de parede, um lar não é construído apenas de matéria, de espaço físico, de casas, de bens. Não é isso. Isso é apenas uma das manifestações do lar. O lar é uma construção espiritual. Construir um lar, construir uma casa, construir uma família, é você construir um bem espiritual. Esse bem espiritual ele é projetado posteriormente em forma dos próprios bens materiais, mas não é a essência da construção. Por isso, um casal que se une acreditando que basta a união material que estarão felizes, comete um grande equívoco. Uma família que acredita que basta ter uma casa bonita, carros ou bens que deixem essa casa bem ornamentada, bem bonita, será uma família feliz? Comete equívocos. A base da construção de uma família vem da sua questão espiritual, da sua questão da convivência. Lares em que os familiares se dão bem, os familiares agem com amor e com harmonia, são lares que infalivelmente prosperam em todos os sentidos, inclusive no material. Então, as famílias que constroem uma base espiritual são famílias que constroem a base de um lar feliz. E um dos elementos fundamentais para você construir um lar feliz é exatamente você ter o otimismo e a espontaneidade. Não à toa que abordo neste programa essas duas qualidades, porque elas são fundamentais para que possamos viver a alegria de construir um grande empreendimento espiritual chamado família. Quando nós temos otimismo, tudo ao nosso redor fica mais fácil. Pessoas otimistas, elas superam dificuldades maiores exatamente pela postura que elas têm de encarar a vida. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas falando que o otimista é uma pessoa que não enxerga a realidade, é uma pessoa que muitas vezes é boba, ou é uma pessoa que não consegue perceber a gravidade do que está acontecendo. Isso não é verdade. O otimista é uma pessoa que não fica parada esperando as coisas acontecerem, como o pessimista faz. O pessimista nunca é uma pessoa que contribui, pelo contrário, ele é uma pessoa que não faz nada para mudar e fica apenas reclamando, fica apenas apontando os defeitos e fica apenas julgando e criticando. Então o pessimista é uma pessoa tão chata, mas tão chata que nem o pessimista tolera um pessimista do lado. De tão irritante que é essa mentalidade que não constrói. O otimista é aquela pessoa que ela observa o que está acontecendo de errado, ela observa a falha, mas ela não desanima perante a aparência. Ela acredita que é capaz de construir algo novo, que é capaz de fazer algo para transformar aquela realidade em algo realmente maravilhoso, em algo melhor, em algo mais elevado. Então, o otimista dentro de um lar é uma pessoa que constrói a felicidade dos seus familiares. Por isso é muito importante, você que é pai, você que é mãe, você que casou, você que está namorando ainda, crie o hábito de ser uma pessoa otimista. Todos ao seu redor ficarão muito felizes e o seu ambiente se transformará em muito. No livro Amor Conjugal, o professor Seiichi, ele nos ensina na página 25. Ser otimista significa ser dotado de mentalidade alegre, conservando sempre um sorriso nos lábios. Olha que legal. Dotado de mentalidade alegre. Mentalidade alegre é aquela pessoa que consegue enxergar solução aonde somente as pessoas enxergam problema.
Quando você tem uma mentalidade alegre, você consegue perceber que, mesmo que a situação aparente não seja a melhor das situações ou a que você almejava, naquele momento é possível retirar grandes ensinamentos, é possível retirar os aprendizados, os ensinamentos necessários para que você transforme essa situação. Por isso, aquele que estuda com otimismo atinge os seus objetivos. Aquele que trabalha com otimismo prospera. Aquele que abre um empreendimento com otimismo consegue enxergar as oportunidades. Aquele que leva o otimismo para dentro do seu lar constrói uma família feliz. Quando você é otimista, os seus familiares, o seu cônjuge, todos eles enxergam em você a luz da esperança. E o maior de todos os bens que o ser humano pode ter é a esperança. Porque aquele que não tem esperança perde inclusive o desejo de sonhar. E uma pessoa que não sonha não diferencia em nada de uma pessoa que já morreu. Porque a pessoa que já morreu, ela não sonha, ela não vive, ela simplesmente deixou de existir neste plano. E a pessoa que não sonha também deixou de existir nesse plano. Ela apenas passa a ser um mero corpo que executa funções fisiológicas, químico-físicas e ponto. Nada mais faz para transformar a nossa realidade. Se estamos vivendo um momento tenebroso, o otimista enxerga na oração, na postura alegre, na palavra amiga, no abraço, as grandes oportunidades de transformar. Ele consegue observar que a expressão do amor, a expressão da sua individualidade e dos seus talentos permite que leve às pessoas alegria, novas perspectivas e assim vai transformando. Então, quando nós dentro de um lar conseguimos ser esse farol da luz da esperança, levando otimismo para as pessoas, tudo se transforma. O marido que é otimista, ele faz a esposa também se tornar otimista, porque o otimismo também é contagiante. Uma esposa que é otimista, ela leva alegria e amor ao seu marido. Aqueles que trabalham o otimismo, aqueles que têm o otimismo como o seu cartão de apresentação, são aquelas pessoas que iluminam o seu ambiente. No trabalho, os otimistas, eles são exatamente aqueles que fazem o progresso da empresa. E otimista aqui é otimista na sua essência. Não é simplesmente aquela pessoa que somente ri. Tem pessoas que têm um sorriso largo no rosto, mas o seu coração está entristecido. Dentro da sua alma carrega pesos, mágoas, sentimentos que afastam da mente de Deus e mesmo sorrindo, somente colhe sofrimentos em sua vida. O otimista é aquela pessoa que não se preocupa com as situações aparentes porque tem certeza, tem a convicção na alma de que tudo vai melhorar porque é dotado das condições necessárias para melhorar. Há um ditado que diz, enquanto uns choram, outros ganham dinheiro vendendo lenços. Essa ideia traduz muito a mentalidade otimista. Enquanto algumas pessoas ficam se lamuriando, chorando, reclamando da situação, o otimista enxerga em todo momento, mesmo aqueles em que você não tem fartura, a possibilidade de manifestar algum talento, a possibilidade de manifestar alguma provisão, alguma nova ideia que mude a sua realidade. E no seu lar é assim também. Pode ser que agora você não esteja vivendo, o senhor ou a senhora, o jovem, ou os jovens, possam não estar agora vivendo a vida ideal que sonhavam, ou a vida ideal que sempre almejaram e trabalharam para tanto. Pode ser que dentro da sua casa você esteja vivendo a desarmonia, você esteja vivendo o momento de doença, você esteja vivendo inclusive a depressão. Todos esses fatores, todos esses sintomas, todas as doenças são repudiadas, elas são afastadas, elas são excluídas daquele que tem a mente alegre, daquele que tem a mente otimista. Se no seu lar está repleto momentos de briga e desentendimento, experimente levar alegria para dentro de casa. Tire os momentos de crítica da hora da refeição, que é uma hora sagrada, e passe na refeição a ter momentos de elogio, momentos de reverência e momentos de alegria. Transforme o momento da refeição em família num grande momento de alegria e bons risos. Eu lhe garanto que o seu lar vai se transformar. Eu lhe garanto que a sua vida também irá mudar. Aquele que faz dos momentos juntos com a família, momentos de sonho, esperança e alegria, constrói um lar paradisíaco.
A parede só vai refletir a alegria daqueles que estão dentro da casa. Se vocês forem felizes, se vocês sorrirem e com palavras de elogio uns reconhecerem os pontos positivos dos outros, com certeza a sua casa se tornará uma casa maravilhosa, onde todos gostarão de estar lá dentro, mesmo que na aparência seja uma simples casa. Porque a aparência, ela se transforma, e se transforma quando a essência, ela é manifestada. Falamos com toda a convicção, o homem é filho de Deus. Exatamente por você ser filho de Deus, você tem a força divina adotada em seu interior. Então o otimismo é exatamente um elemento da sua essência, porque você sabe que Deus está com você, e aonde Deus está, tudo ocorre sempre da melhor maneira para o nosso crescimento. Portanto, deixe esse pessimismo, deixe essa cara fechada. Cara fechada não resolve nada. Se cara fechada resolvesse o mundo, já não estaríamos vivendo muitas coisas que estamos vivendo hoje. Cara fechada, ao contrário, ela traz situações de infelicidade para a sua existência, porque semelhante atrai semelhante. Quem vive rancoroso, quem vive fechado, quem vive reclamando, só atrai situações de reclamação, situações de infelicidade e situações de dificuldade. Pelo contrário, aquele que vive alegre, aquele que vive otimista, levando esperança no coração das pessoas, colhe alegria, colhe esperança e colhe situações favoráveis. Porque ele não enxerga as dificuldades e sim possibilidades. Aquele que chega ao fundo do poço e começa a chorar o fato de estar no fundo do poço, dificilmente sairá. O otimista, ele chega ao fundo do poço, ele já observa as possibilidades dele subir, e se não tiver como subir, pode ter certeza, ele cava um buraco, ou acha água, ou acha petróleo. Mas ele acaba prosperando, ele acaba crescendo, porque ele sempre enxerga possibilidades. As pessoas são acostumadas a reclamar e acreditam que o crítico é a pessoa que constrói o mundo. Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas, e os que recebem com alegria conseguem crescer. Mas as pessoas começam a achar que basta criticar que você já fez o seu trabalho. O que adianta você criticar se você não dá uma palavra de esperança, se você não dá uma palavra otimista, se você não enche o coração da pessoa de alegria, de luz e de esperança? Nada adianta. Ficamos num mundo em que todos criticam todos e ninguém resolve nada. A solução vem quando nós começamos a enxergar com a luz da alegria, com a luz do otimismo, soluções, e vamos juntos com os nossos irmãos, familiares, pai, mãe, e mesmo que nós não os tenhamos, aqueles que nos amam e nos rodeiam, juntos rumo a essa solução. Por isso, tenham sempre em mente que é necessário você ser otimista, você ser uma pessoa alegre, porque o seu otimismo, a sua alegria, isso sim, irá construir um mundo melhor e, por conseguinte, irá fazer com que a sua família, seus amigos e todos que te rodeiam se tornem pessoas melhores, mais felizes, graças à sua luz espiritual. Pois muito bem, como dizíamos, o papel do otimismo se compara à água em relação ao corpo físico. Não se vive apenas com água, mas também ninguém vive sem ela. É óbvio que precisamos ter outras qualidades que não só o otimismo. Precisamos ter outras potencialidades que beneficiam as pessoas que não só o otimismo. Mas o otimismo, ele é fundamental. Você não pode ter certeza, se você olhar a biografia das pessoas que se tornaram milionárias, das pessoas que superaram dificuldades, das pessoas que se tornaram grandes personalidades, nenhuma delas é pessimista. O pessimista não constrói, o pessimista destrói, enquanto que o otimista é aquela pessoa que enxerga aonde ninguém vê as grandes potencialidades. Ninguém fica milionário se não tiver uma mente otimista, se não tiver uma mente alegre. Ninguém constrói uma família feliz se não for otimista. Pensa com você, o quanto é ruim você entrar numa loja e ser mal atendido por um vendedor que vem com a cara fechada como se você estivesse incomodando. Se nós nos sentimos ruins assim quando nós entramos numa loja, que é um local que a gente não frequenta todos os dias, que a gente vai esporadicamente, imagine você entrando na sua casa e sendo recebido pelas pessoas de maneira grosseira, ou de maneira rude, de maneira seca. Ninguém gosta. Se isso acontece na sua casa, pode ter certeza. Cabe a você começar a mostrar a todos como é maravilhosa uma recepção otimista. Levante de manhã, dê um bom dia alegre para os seus familiares, diga que os ama,
Ligue para seus familiares distantes, seja o pai, seja a mãe, seja o avô, seja a avó, seja um tio, e fale com eles de maneira otimista, alegre. Quando falarem com você de coisas pessimistas, sobre a sociedade, sobre a política, sobre o mundo, leve pensamentos otimistas. Diga, para toda mudança vêm as dificuldades. Tudo vai terminar bem. Com certeza conseguiremos sair disso se tivermos pessoas otimistas focando realmente na solução e não ficarem divagando ou ficar temendo por eventuais tragédias que sequer se concretizam, ficam apenas no campo das ideias, daqueles que adoram plantar a desarmonia, o medo e a inquietação. Não seja uma dessas pessoas. Haja com otimismo. Junto com o otimismo, nós temos a espontaneidade, que é uma outra qualidade maravilhosa. A espontaneidade, você encontra ela muito presente nas crianças. As crianças, elas são espontâneas. Elas são alegres exatamente porque elas são espontâneas, elas deixam a vida se manifestar. E muitas vezes o otimismo fica travado porque nós não somos espontâneos. Nós acreditamos que precisamos viver uma imagem. Nós criamos uma imagem de nós mesmos e acreditamos que esta imagem é a imagem ideal, a imagem como queríamos que as outras pessoas nos enxergassem. Mas muitas vezes essas imagens são falsas, não são o nosso verdadeiro aspecto. Então acreditamos que não podemos ser alegres, não podemos exprimir vontades, sonhos, desejos, porque eles serão mal interpretados ou as pessoas não conseguirão compreender. Quem é espontâneo e otimista acaba atraindo pessoas com essas duas qualidades. Hoje em dia, no mundo dos negócios, estão sendo contratadas mesmo tendo currículos inferiores a outras pessoas mais competentes. Exatamente porque a espontaneidade e o otimismo são as ferramentas que melhor geram o poder criativo das pessoas. A pessoa que é espontânea, ela acaba criando ao seu redor ambientes propícios a boas ideias. E as empresas, principalmente as empresas de tecnologia, têm enxergado nesse tipo de pessoa os futuros, os grandes inventores. Então, hoje em dia, uma inteligência emocional está sendo mais valorizada do que a inteligência meramente intelectual, a inteligência do famoso QI. As pessoas que conseguem dominar os seus sentimentos e fazem com que brotem os sentimentos mais construtivos, e dentre eles o otimismo e a espontaneidade, estão sendo mais bem valorizadas. Se o mundo empresarial já está enxergando isso, pode ter certeza, o mundo espiritual e o mundo familiar já pedem isso há muito tempo. Há muito tempo. Lares estão sendo desfeitos pela cara fechada do cônjuge, que quando um chega em casa, o outro parece que não ficou feliz por recebê-lo. Famílias se destroem porque se perderam a capacidade de um reconhecer no outro aquilo que lhe alegra. Diga, qual é a pessoa na face da terra que não tem defeito? Qual é a pessoa na face da terra que não tem uma dificuldade? Não consegue ser bom em alguma coisa que faz? Todos nós. Não existe pessoa na face da terra que neste momento esteja manifestando a sua perfeição absoluta. A perfeição absoluta ela é imanente, ela está dentro de nós em forma latente, pronta para ser projetada. Mas nem todo mundo consegue manifestar essa perfeição na sua intensidade máxima. Portanto, se nós sabemos que nós não conseguimos, como vamos exigir do outro que ele manifeste a sua potencialidade infinita sem que nós próprios ainda não tenhamos manifestado? Ou seja, cobramos do outro uma perfeição que nós mesmos não temos. E isso faz com que a gente se torne crítico, com a mente ingrata, insatisfeita, só reclamando da vida. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E essa mentalidade vai atraindo exatamente as situações de carência. Enquanto que, se nós tivermos uma mente otimista e com espontaneidade deixarmos esse sentimento brotar para fora, com certeza a situação vai mudar. Ao invés de reclamar que você não tem, agradeça que você tem a saúde, porque a saúde lhe permite trabalhar. Se você não tem um carro, agradeça que tem um ônibus que você pode andar, mesmo que o ônibus seja lotado. Imagine os nossos ancestrais, os nossos antepassados que tinham que andar de cavalo ou tinham que andar quilômetros a pé porque não tinham transporte público. Se você é casado, agradeça a sua esposa, agradeça o seu marido. Se você já encontrou, você é um felizardo. Agradeça, sorria, elogie. Faça o seu cônjuge feliz que você verá, você encontrará a felicidade. Se você está namorando mesmo, alegre-se. Que alegria que eu encontrei a minha namorada. Que alegria. Olha que bênção.
Agradeça, veja os lados positivos, elogie. E se você ainda não encontrou, seja otimista. Aqueles que são otimistas, infalivelmente encontrarão. Aqueles que são pessimistas e ficam só reclamando, esses só conseguirão abraçar a dona solidão. Portanto, não seja uma pessoa que fique travada, querendo aparentar alguém que você não é. Seja espontâneo, você é único. Você nasceu neste mundo para manifestar sua individualidade. Se a sua individualidade não está construtiva, melhore-se. Trabalhe para você ser uma pessoa construtiva, uma pessoa que leva felicidade ao próximo, à sua família. Faça com que o seu dom natural se manifeste exatamente com o otimismo em querer doar algo para alguém, para a sua família, para a sociedade. E esse algo não precisa ser monetário, não. Muito menos material. Aquele que chega em casa, entrega um sorriso para os seus familiares, está entregando o maior de todos os presentes. No final da vida, quando as pessoas chegam na sua reta final da existência neste mundo, normalmente a única coisa que elas querem é uma boa conversa, é um sorriso, é um sentimento de que foi especial. Porque ela percebe que os bens materiais ela não vai poder levar. Mas o seu sentimento, a sua percepção de que foi importante na vida de alguém, isso sim para ela se torna o maior de todos os tesouros. Portanto, tenha certeza, se você se tornar uma pessoa espontânea, deixar a sua individualidade construtiva se manifestar e agir com otimismo, você levará alegria aos seus familiares, você levará alegria aos seus filhos, à sua esposa, ao seu marido, aos seus pais, você levará alegria à sua empresa, você se tornará uma pessoa que ajudará todos que estão ao seu redor, que estão esperando uma palavra de luz, e com certeza você colherá muitas felicidades. Não tenha sombra de dúvida. O otimista colhe os sonhos que almeja. Gostaria de convidá-los a, neste momento, fechar os olhos, ficar numa posição confortável. Se você está no seu carro, que você prestasse atenção, que nós fizéssemos uma respiração profunda, enchêssemos o nosso coração de otimismo e acompanhássemos a oração para viver repleto de alegria. Neste momento, afasto-me do mundo dos sentidos e entro no mundo de Deus, contemplando o perfeito e majestoso mundo de Deus, conscientizo que Deus está em toda parte, que o amor e a sabedoria de Deus estão em toda parte. A perfeita paz de Deus envolve-me completamente. Em nenhuma circunstância perco a serenidade. O amor de Deus protege-me sempre. A sabedoria de Deus orienta-me constantemente. Por isso, desconheço o medo. Sinto a alegria brotar incessantemente do fundo de minha alma. Como a alegria atrai alegria, vivo sempre repleto de alegria. A alegria de Deus é alegria espiritual. Assim também é a minha alegria. Esta oração está no livro Minhas Orações, página 156.